Seja bem-vindo à Escola Discipular. Nós estamos no módulo que vai falar a respeito da volta de Cristo. Então fica aí com a gente para saber um pouco mais sobre esse assunto. Eu me chamo Alex e sou missionário e hoje nós vamos estudar a respeito da volta de Cristo. O que as Escrituras falam no Antigo Testamento e no Novo Testamento sobre a volta de Cristo e como o apóstolo Paulo ele falou muito sobre isso e ele usou 3 palavras para falar a respeito dessa volta de Cristo que nós vamos estar vendo nessa aula. Então fica aí com a gente que você vai poder estar acompanhando esse período de estudo, tá bom? Então a volta de Cristo, quando e como será a volta de Cristo? Poderá ele voltar a qualquer momento? Essa é uma grande pergunta que alguns tentaram ao longo dos anos responder e sugeriram datas, falaram coisas, mas realmente não aconteceu. Então, existe um dualismo apocalíptico desta era e do século futuro. Como assim? Vamos olhar aí para o texto de Efésios, capítulo 1, versículo 21. Acompanhem aí comigo, peguem as suas Bíblias que nós vamos olhar em Efésios, capítulo 1, versículo 21. Que diz assim: muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Então existe esse dualismo, a era que nós vivemos agora e uma era que ainda está por vir, uma era ou o século futuro. Quando você olha para as escrituras, existe esse dualismo, o tempo que nós vivemos agora e um tempo que vai vir depois. Além disso, essa antiga era prossegue em atividade, mas os poderes da nova era a invadiram. Vamos ver aí, como você pode perceber, a morte e a ressurreição e a vinda do Espírito Santo. Como assim? Nós já vivemos num tempo presente, que é chamada a era presente. As escrituras chamam isso da era presente, esse momento que nós vivemos aqui na história. Mas as escrituras deixam claro que vai chegar um momento futuro, um momento em que tudo isso aqui vai passar e vai ser feito novas coisas. Esse tempo ele vai chegar. Mas as escrituras mostram também que com a vinda de Cristo, com a sua morte e a sua ressurreição, nós já experimentamos no tempo presente bênçãos que só vão ser reveladas completamente nessa era que está por vir. Como assim? Nós só vamos ter experimentar totalmente a glória de Deus, a majestade de Deus numa era futura. Mas hoje nós já experimentamos bênçãos que só vão ser reveladas completamente no futuro. Então por isso que essa era antiga ela prossegue, mas existe uma nova era que vai vir com a chegada de Cristo, mas essa nova era já invade hoje. Nós temos a presença do Espírito Santo. Além disso, o cristão já está livre do presente século mal. Vamos olhar aí Gálatas, capítulo 1, versículo 4. Gálatas, capítulo 1, versículo 4 diz assim: que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era ou século, dependendo da sua versão, mas uma boa tradução para essa palavra é era, desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então, na presente era, o cristão ele já está livre. Ele já está livre desse século mal, dessa era má. Além disso, o cristão é transferido do reino das trevas. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, o cristão ele foi transportado do reino das trevas para o reino do seu Filho amado. Antes ele estava num estado, em uma posição, agora ele foi colocado em outra posição. Além disso, Cristo já derrotou os poderes do mal. Os poderes do mal em Colossenses 2,14.
e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Então isso aconteceu. Cristo ele já derrotou os poderes do mal na cruz. Além disso, estar em Cristo significa estar na nova era e experimentar sua vida e seus poderes. Vamos ver aí agora 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Esse versículo aqui não quer só dizer que alguém que antes mentia, roubava, ou alguém que antes usava drogas, ou alguém que antes não honrava os pais, era um adúltero, e hoje ele foi transformado e não vive mais essa vida, não quer dizer somente nesse aspecto moral, mas essa transformação ela é extremamente profunda. Olha o que o texto diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então, o texto diz que é uma nova criação, ou seja, foi feito novo. Agora é alguém novo, foi dado um novo coração. Como diz as Escrituras, foi dado um coração de carne. Então a pessoa realmente ela é feita nova. A mentalidade, tudo muda, não é apenas a questão moral, mas é realmente o seu ser, ele é mudado. Essa nova realidade, ela está oculta aos incrédulos. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o esplendor, essa glória, essa majestade de estar em Cristo, essa alegria de estar em Cristo, essa paz de estar em Cristo, ela está oculta aos incrédulos. Os incrédulos não podem experimentar isso. Podemos ver também que há uma transição da velha era para a vida no século futuro é parcial. Essa transição da velha era para a vida no século futuro é parcial. Olhem comigo Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Gálatas, capítulo 6, versículo 8, diz assim: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então, é uma transição dessa velha vida para um futuro. Isso é parcial, isso acontece, não é completo ainda. Ou seja, essa ambiguidade requer o retorno de Cristo para completar a obra da redenção já iniciada. Esse primeiro momento, essa introdução, ela realmente ela é extensa, como vocês estão vendo aqui. Eu li aqui vários textos, eu li aqui para vocês vários textos justamente para mostrar nesse texto essa ambiguidade que nós já vivemos, nós estamos na presente era, nesse presente momento, nesse período do tempo que nós estamos vivendo. Qual é o período do tempo que eu e vocês estamos vivendo? É o período do tempo em que Cristo ele veio para a Terra, ele morreu e ressuscitou, e ele ascendeu aos céus, ele subiu aos céus. E agora nós continuamos aqui, continuamos vivendo aqui. Cristo ascendeu aos céus, mas nós estamos aqui. E qual é a questão? É que nesse presente momento em que eu e você estamos vivendo, ainda não vivemos uma vida completa. Eu e vocês, nós ainda somos assolados pelo pecado. Ainda há dentro de nós esse duelo da velha natureza. Nós aqui ainda estamos nesse estado. A nossa carne ainda apodrece. Nós ainda adoecemos. Nós ainda sofremos males. Ainda há pobreza, ainda há miséria. Ou seja, esse mundo aqui e nós, mesmo crendo em Cristo, nós ainda padecemos. Isso é real, isso é vivo, acontece com o cristão e acontece com todas as pessoas. Por quê?
esse é um grande sinal de que a vida aqui ela ainda não é suficiente. Por mais que você creia em Cristo, você ainda tem aqui os resquícios da velha natureza e ainda vive aqui as mazelas dessa nova era. Ou seja, tudo isso aponta para a necessidade de que Cristo ele retorne. Porque ele retornando, tudo vai ser completo, tudo vai ser pleno. Ainda não vivemos na plenitude. Por isso é necessário ter esse anseio por essa vinda dele. Então essa pequena introdução é para mostrar justamente isso para você. Entenda, há essa dualidade de era. O tempo presente em que nós estamos vivendo, ele aponta para as suas mazelas porque ainda é necessário vir um tempo futuro. É necessário ainda a chegada de Cristo. E nós vamos olhar agora, como eu falei para vocês, como isso é mostrado no Antigo Testamento, como as Escrituras falam disso no Antigo Testamento, e vamos olhar o que se fala no Novo Testamento, para depois entrarmos em como Paulo no Novo Testamento ele mostra isso através de 3 palavras, tá bom? Então vamos continuar aqui, dando prosseguimento aqui. O dia do Senhor no Antigo Testamento era relatado nos escritos como o dia do Senhor. Então vamos olhar aí alguns textos que mostram isso. O que era o dia do Senhor no Antigo Testamento? Essa é a expressão que é usada para algo que haveria de acontecer. O dia do Senhor era um dia no futuro histórico imediato, quando Deus visitaria seu povo em juízo. Vamos ler aí Isaías capítulo 2, versículo 12. Peguem aí as suas Bíblias e vamos ler juntos Isaías no capítulo 2, versículo 12. Olhem junto aí comigo no Antigo Testamento. Isaías capítulo 2, versículo 12 diz assim: O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo o que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Então, olha o que o texto diz. O Senhor dos Exércitos tem um dia reservado. Ou seja, um dia reservado. Aqui Isaías está falando de um dia no futuro. É um dia no futuro, mas um futuro histórico, imediato, quando Deus visitaria o seu povo em juízo. Além disso, no Antigo Testamento é relatado como a visitação final de Deus. Então há esse aspecto histórico desse dia do Senhor, mas há também o aspecto no Novo Testamento, a visitação final de Deus, quando Deus estabeleceria seu reino no mundo. Vamos ler aí Joel, capítulo 3, versículo 14. Abram aí comigo em Joel, capítulo 3, versículo 14. Dá um tempinho aí para vocês encontrarem. Joel, capítulo 3, versículo 14, tá bom? Quem não encontrou ainda pode pausar o vídeo, pode pausar a aula e encontrar aí. Vamos ler juntos aqui. Joel capítulo 3, versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão, pois o dia do Senhor está próximo no vale da decisão. Aqui Joel está falando num dia futuro, o dia final, quando Deus estabeleceria seu reino no mundo. Então, no Antigo Testamento, há esses 2 aspectos quando se fala desse dia do Senhor. O aspecto histórico, um dia imediato, quando Deus viria com juízo sobre os povos, mas também um dia no futuro, quando Deus estabeleceria o seu reino no mundo. Vocês podem observar que, para os judeus, e principalmente para os discípulos, eles tinham uma expectativa grande desse dia do Senhor, com relação ao Messias, com relação a Jesus. Eles esperavam que com a vinda de Cristo, esse dia iria chegar. Qual dia? Esse dia da visitação final de Deus, em que Deus ele julgaria os povos, julgaria ali, os romanos, e Israel sairia ali como vencedora político, com poder político e militar. Porque eles tinham essa expectativa. Ao ler o Antigo Testamento, se cria essa expectativa do dia do Senhor. Agora vamos olhar como as Escrituras tratam isso
no Novo Testamento. O dia do Senhor no Novo Testamento é o dia em que o Senhor visitará o mundo para encerrar este século e inaugurar o século futuro. Ou seja, aqui há uma mudança, não somente no aspecto histórico, mas sim no aspecto final. O termo não deve ser considerado como um dia simples no calendário, mas como um período inteiro que testemunhará a visitação redentora final de Deus em Cristo. Aqui, meus irmãos, nós devemos levar em consideração que o dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor, ele não é como um dia de aniversário, ou como o dia da Páscoa, ou como o dia da bandeira, como o dia do Tiradentes. Não é como algo que nós estamos esperando que vai ser um dia. Ah, nós vamos comemorar aquele dia e depois disso acabou. Não, o dia do Senhor, ele vai iniciar e vai ser esse período. Então não é apenas um aspecto, mas é esse período. Será extraordinário, repentino e visível. Mateus, vamos olhar aí no Evangelho de Mateus, Mateus 24, versículo 30. Mateus 24, versículo 30. Diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então será algo extraordinário, repentino e visível. Não vai ser visível só para um, mas visível para todos. Não podemos precisar a data. Mateus 24, 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, nós não podemos dizer a data que isso vai acontecer. Nós não podemos prever isso. Se afaste de todo aquele que diz uma data que vai ser a vinda do Senhor, ou que afirma que o Senhor já veio. Em que ele veio, mas ele veio lá nas alturas. Isso não é verdade, não condiz com as Escrituras, porque aqui nas Escrituras mostra que não tem como prever essa data. Nós podemos afirmar, ele virá, Mateus 13, do 39 ao 40. Mateus 13, 39 a 40, diz assim: E o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. Ou seja, é algo que vai acontecer, não há dúvidas. Isso realmente vai acontecer. Ele vai vir. Havia a promessa no Antigo Testamento de que o Senhor iria nascer. O Senhor Jesus veio e nasceu. Há a promessa no Novo Testamento agora de que ele vai voltar e isso vai acontecer. O dia do Senhor no Novo Testamento, o que mais nós temos para constatar no Novo Testamento? Será uma única vez. 1 Tessalonicenses 5, versículo 4. Olha aí comigo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4. Diz assim: Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Então vai ser uma única vez. Será uma vinda pessoal. Atos capítulo 1, versículo 11. Nós não vamos ler todos os versículos, tá bom? Mas fica aí a referência para depois vocês continuarem pesquisando. Vamos ver aqui Atos capítulo 1, versículo 5. Que diz assim, Atos capítulo 1, versículo 11. Que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Ou seja, será uma vinda pessoal. Como Jesus ele subiu na sua forma humana glorificada, na sua presença real e viva. Assim vai ser a sua volta.
Isso é extraordinário. Ele vai, assim como eles viram ele subir, ele vai voltar, afirmaram os anjos. Será uma vinda física e visível. Mateus 24, versículo 30. Olha aí comigo, Mateus capítulo 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Será uma vinda física e visível. Além disso, será uma vinda repentina. Apocalipse 16, versículo 15. Apocalipse 16, versículo 15. Meus irmãos, é necessário nós lermos esse texto. É muito importante que você observe esses textos na sua Bíblia. Apocalipse 16, versículo 15, diz assim, olha, eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Eis que venho como um ladrão. Será repentina essa vinda do Senhor. Será uma vinda gloriosa e triunfal. Apocalipse 19, 11. Diz assim, vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Além disso, haverá a ressurreição dos mortos e o juízo final. Apocalipse 20, versículo 11 a 15, diz assim, ó, depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Essas são as características do dia do Senhor no Novo Testamento. Olhem aqui junto comigo. Será extraordinário, repentino, visível. Não podemos precisar a data, podemos afirmar ele virá, será uma única vez, será uma vinda pessoal, física e visível, repentina, gloriosa e triunfal. Haverá a ressurreição dos mortos e o juízo final. Essas são características que o Novo Testamento ele dá. Olhem aqui comigo mais uma vez a diferença. Olha como está no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o dia do Senhor era uma vinda algo futuro, histórico e imediato. E era a visitação final de Deus. Então, o que se passava na mente? O que se passava na mente dos judeus? Que era essa vinda imediata, mas num futuro. Isso iria acontecer imediatamente. E seria o dia do juízo final. Por isso eles tinham essa expectativa com relação a Jesus. Mas isso não aconteceu. Mas hoje nós temos essa expectativa também. Que Jesus ele vai vir. E por que essa expectativa deve ser grande? Há sinais para isso, como eu falei no início. Na presente era que vivemos, ainda não vivemos completamente livres, libertos do pecado, libertos da carne, libertos... Já fomos libertos da carne, mas nós ainda não experimentamos isso completamente. Só vamos experimentar isso completamente com a vinda de Cristo. Como nós olhamos essas características da sua vinda aqui no Novo Testamento. Cada uma delas é importante nós sabermos. Por que é importante você saber isso? Aqui vão pelo menos duas aplicações práticas para isso. Primeiro, para você não ser enganado. Existem falsos ensinamentos que dizem que Jesus ele já veio, ou colocam datas quando Jesus vai vir. Então tomem muito cuidado com isso para que vocês não sejam enganados. E uma segunda aplicação. Nós devemos ter essa viva expectativa que ele vai voltar e ele vai voltar de maneira triunfal.
Isso é muito importante no contexto em que nós vivemos, principalmente com relação às imagens, eu falo especificamente daquilo que você vê. Porque hoje as imagens que nós temos de Cristo, as pinturas, é um Cristo acabado, um Cristo derrotado, um Cristo ensanguentado e fraco. Mas as Escrituras mostram que Cristo ele triunfou sobre a cruz. É um Cristo glorioso e ele vai vir em toda a sua glória e em todo o poder. Então tenha em sua mente essa grande expectativa que Cristo vai voltar com todo o seu poder e com toda a sua glória. Bom, esse foi esse pequeno momento. Vimos no Antigo Testamento, no Novo Testamento, vimos duas aplicações práticas para a nossa vida, mas nós temos ainda a continuação dessa aula e vamos ver na próxima aula as 3 palavras que o apóstolo Paulo usa para descrever esse dia do Senhor.